Salve, salve família! Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias atualizadas simplesmente do maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos este vídeo, eu vou pedir a ajuda de toda a nação. Nos ajudem a bater a meta dos 800 likes no vídeo de hoje. E se você for novo por aqui, se inscreva no nosso canal. É muito importante mesmo. Mostra pro YouTube que você gosta do nosso trabalho e assim ele vai recomendá-lo para outros cruzeirenses. Até porque o nosso canal só tem espaço para cruzeirense. Chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. A notícia do dia não está para brincadeira, isso porque segundo o jornalista do Super Esporte de Minas Gerais, o Jorge Nicola, ele falou que Ronaldo foi procurado por investidores que querem fazer parte da SAF do Cruzeiro. Segundo as informações do Nicola, Ronaldo pediu cerca de 100 milhões de reais para vender 10% das ações do Cruzeiro, ou seja, o valor do Cruzeiro aumentou consideravelmente. Ronaldo adquiriu 90% das ações pelo valor de 400 milhões de reais. A gente sabe que não é 400 milhões de reais, toma, pega 400 milhões de reais. Não é assim que funciona, é 400 milhões de reais que o Cruzeiro vai render durante estes próximos anos. E o Nicola trouxe a informação de que há pessoas interessadas em fazer parte desse projeto com o Ronaldo. Eu vou colocar aqui para vocês escutarem as palavras do jornalista. Vamos lá! Investidores dispostos a comprar parte de suas ações na Raposa. Você vai lembrar que o Ronaldo desembolsou 400 milhões de reais por 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro, certo? Pois bem, a pedida do Ronaldo para esse grupo de investidores foi de 110 milhões de reais por 10% das ações. Um detalhe de que esse grupo de investimento não teria direito a qualquer participação ativa nas decisões do futebol, por exemplo. A título de comparação, se o Ronaldo pede hoje 110 milhões de reais por 10% das ações, isso significa que ele imagina que o seu investimento quase triplicou de valor. É que quando ele adquiriu o Cruzeiro, ele gastou 44 milhões de reais a cada 10% de ações. E o melhor vem agora pro torcedor do Cruzeiro. A expectativa é de que com a volta do time à primeira divisão, com mais receitas de televisão, melhoria do time e o eventual estádio, as ações do Cruzeiro possam, num futuro não muito distante, serem comercializadas por cifras ainda maiores. Meus amigos, se na Série B Ronaldo está pedindo cerca de 110 milhões de reais por 10% do Cruzeiro, imagina então quando subir para a primeira divisão. Se você adquirir uma parte das nossas porcentagens hoje, você vai ter um desconto. Agora, a partir de janeiro, este valor vai ser maior. Se você parar para observar, se o Ronaldo está pedindo 110 milhões de reais por apenas 10% do Cruzeiro, ele avalia então que o Cruzeiro hoje está valendo mais de 1 bilhão de reais. E a gente tem visto desde a chegada do Ronaldo que a nossa marca foi valorizada. Organização, o time está indo bem, a gente vê as contas sendo pagas em dia no Cruzeiro, contas também foram diminuídas, então são fatores que com certeza vai pesar para o nosso valor aumentar cada vez mais e mais, sem contar com o número de sócios torcedores que tem aumentado a cada semana que se passa. É uma coisa que foi divulgada aí pelo jornalista Jorge Nicola. Ninguém está cravando se vai acontecer ou não, mas sim, segundo ele, o Cruzeiro foi procurado. O Cruzeiro vai vender parte das ações? Ninguém sabe se vai vender ou não, mas a informação está aí para ser divulgada para vocês. E a última atualização que nós temos para vocês sobre a situação do Wesley Gasolina é de que o Cruzeiro vai ter 50% dos direitos econômicos do jogador. Como assim, Renato? É o que está sendo falado nos bastidores, que o Cruzeiro pagou uma compensação financeira pela transferência do atleta. O valor não foi divulgado, mas é um valor baixo, um valor bem baixo dentro da nossa realidade. E o Cruzeiro compra 50% dos direitos econômicos do jogador, a Juventus mantém 50%. A ideia da Juventus é o jogador se valorizar no Cruzeiro, para que, quem sabe, no futuro ter um retorno financeiro com o atleta que foi feito um investimento nele no passado que não teve a retribuição que eles esperavam dentro de campo. O Wesley chega no Cruzeiro assinando um contrato de 3 temporadas, um jogador que no Sion atuou como lateral direito, meia, atacante. Ele fez até dupla de ataque com o Cipriano lá no Sion e agora vem para ser reforço do Cruzeiro. Desejamos toda a sorte do mundo para o Wesley. Ele chega na Toca da Raposa durante esta semana para realizar os exames médicos e assinar o seu vínculo com o Cruzeiro. Desejamos toda a sorte do mundo para o atleta e que ele traga muita felicidade para nós. Seguinte,
Família, neste final de semana o Cruzeiro enfrentou o São Paulo Sub-20 pelo Campeonato Brasileiro de Base. Lembrando a vocês que o Cruzeiro não tem tido o melhor desempenho durante o Campeonato Brasileiro de Base, mas mesmo assim conseguiu bater de frente com o São Paulo, que é uma das principais categorias de base do Cruzeiro. O resultado final foi 1-1 com o gol do Bolívia, que entrou no decorrer da partida. Um jogo muito bom, Cruzeiro poderia ter vencido, São Paulo poderia ter vencido, mas acabaram ficando no empate. Criaram ambos os times oportunidades para que o placar não fosse o empate. Gostei da partida do Cruzeiro por se tratar de uma equipe que não tem um investimento tão alto nas duas categorias de base. Mas, mesmo assim, bateu de frente com o São Paulo, que investe muito mais dinheiro do que o Cruzeiro. O São Paulo tem colhido frutos cada ano que se passa, vendendo jogadores a todo santo ano, e o Cruzeiro travou nesta, de ficar revelando jogadores, de ficar trazendo um retorno financeiro grande com atletas das categorias de base. E olha só, falando em atletas das categorias de base, quem é que se lembra do atacante Marcelinho, que saiu recentemente do Cruzeiro para o Água Santa de São Paulo? Pois é, Marcelinho era um dos artilheiros do Sub-20 do Cruzeiro e na sua estreia pelo Água Santa ele já balançou as redes. Marcelinho, estamos na torcida por você, até porque você pertence ao Cruzeiro e um dia pode trazer um retorno financeiro para nós. Estamos acompanhando de perto a situação do Marcelinho lá no Água Santa e sempre que a gente puder, a gente vai estar trazendo essas atualizações aí para vocês. Seguinte, família, o lateral esquerdo Matheus Pereira já foi anunciado pela sua equipe portuguesa. O Vizela de Portugal anunciou a contratação do jogador. Tá aí outra contratação que eu critiquei demais, as negociações que foram feitas em cima do atleta, até porque acredito que o Pereira tenha muito potencial para trazer um retorno financeiro para o Cruzeiro. Mas não gosto desse tipo de molde que está sendo tomado pelo Cruzeiro nesta temporada, que é apenas de rescindir o contrato do jogador e manter parte dos direitos econômicos do atleta. Pereira tinha potencial, estava sendo titular lá no Guarani. Nós temos também o Adriano, que estava sendo utilizado aqui e foi liberado de graça. Aí eu fico perguntando para mim mesmo, se nem o Cruzeiro está valorizando a sua base, quem vai valorizar? Você acha que os caras vão pagar bem? Não vai. Eu vejo cada pé de rato em Flamengo, Palmeiras, sendo vendido por no mínimo uns 8 a 10 milhões de reais. Jogadores que nunca atuaram com a camisa principal tendo este valor. Aí o Adriano, que tinha participação, é cedido de graça. Aí o Matheus Pereira, que tinha potencial e estava sendo utilizado lá no Guarani, de vez de continuar o empréstimo dele para dar uma valorizada e no futuro ele voltar para o Cruzeiro, não. Liberaram também o Pereira de graça. Algumas situações como o do Marco Antônio eu não posso questionar, porque o Marco Antônio estava na Toca da Raposa parado. Poderia emprestá-lo? Poderia, mas o vínculo dele já estava se encerrando. Agora jogadores como o Pereira, que tinha vínculo até o meio do ano que vem, o Adriano, que tinha um vínculo grande, eles poderiam sim ser emprestados, para quem sabe trazer um retorno financeiro muito maior do que apenas a porcentagem que o Cruzeiro manteve nos seus direitos econômicos. Vamos desejar toda a sorte do mundo para o Pereira, que ainda tem direitos econômicos ligados ao Cruzeiro e quem sabe um dia ele pode trazer um pouco do investimento que o Cruzeiro foi colocado em cima dele, que o Cruzeiro fez em cima desse jogador durante os anos que ele esteve aqui na Toca da Raposa. Seguinte, família, vou trazer aqui uma informação para vocês que não tem nada a ver com o Cruzeiro, mas tem a participação de um ex-cruzeirense que fez história no passado. Eu estou falando do volante Ariel Cabral. Isso porque o jogador finalmente acertou a sua ida para o outro clube. Só lembrando a vocês que ele não entrava dentro de campo desde novembro do ano passado, quando ainda vestia a camisa do Cruzeiro. E neste momento ele vai vestir a camisa de uma equipe da segunda divisão do futebol uruguaio. Sabemos que não é muito, mas mesmo assim é um bom começo para o Ariel Cabral, que precisa de oportunidade no futebol para mostrar que ainda pode atuar em alto nível. Olha só. Assim como na última temporada pela Raposa, Ariel vai atuar em uma segunda divisão do futebol nacional. O Racing do Uruguai é líder da segunda divisão e é o favorito ao acesso à elite do campeonato uruguaio. Só lembrando a vocês, ele fecha com o Racing do Uruguaio, provavelmente no ano que vem ele vai estar disputando a primeira divisão nacional. Ariel Cabral, desejamos toda a sorte do mundo com você. Aqui não deixa saudades, mas temos que admitir que o profissionalismo que ele teve com a nossa camisa foi exemplar. Nunca deixou a desejar na parte de profissionalismo. Agora falando de um cara que sempre deixou a desejar nessa parte, quem é que se lembra do atacante Sassá? Aí ele estava no CSA e já teve o seu vínculo encerrado. Ele chegou no início dessa temporada, fez 6 jogos, nenhum gol marcado. Aí eu fico me perguntando, cara, como é que o Cruzeiro queria subir na temporada de 2020?
Se você prestar atenção, nós tínhamos na lateral esquerda Patrick Bray, que está no Paysandu, João Lucas, que está no Náutico, aí nós tínhamos o Giovani, né, aquele lateral esquerdo que hoje está sem clube, no ataque o Sassá, que foi dispensado agora do CSA, aí nós temos outros ali, jogador para lá que está sem clube hoje. É uma coisa absurda o elenco que a gente tinha em 2020 e o pior, a gente pensava que era um elenco bom para subir, mas não era. Era um elenco muito abaixo do esperado, muito fraco. Mas mesmo assim nós tínhamos isso na nossa cabeça que o nosso elenco era bom. Mas se você for olhar aonde esses jogadores foram parar, você vai perceber que o elenco que o Cruzeiro tinha nas mãos não era um elenco bom, que era um elenco realmente para meio de tabela.